Olá, a graça e a paz, tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos estar continuando sobre este tema que começamos no nosso devocional, que é como enfrentar um obstáculo maior do que aquilo que já enfrentamos. E nós estamos basados no texto de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 19, e vou ler o verso 19 que diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Então veja, os discípulos eram 9 deles, 3 estavam com o Senhor no monte, Pedro, Tiago e João, e os outros 9 estavam abaixo no monte, com uma multidão que esperava o Senhor. E nesse momento chega então um pai carregando um filho com endemoniamento. E ele pede para os discípulos expulsar. Os discípulos que já tinham um tempo atrás se alegrado muito por ter expulsado demônios, então eles tinham já experiência com isso. Porém, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. Isso que é bastante intrigante. Vamos lá, os discípulos representam nós, a igreja em ação. E muitas vezes, infelizmente, a igreja não tem podido expulsar alguns demônios. Porque na cabeça de algumas pessoas, o que são os demônios? É alguma coisa que chacoalha a pessoa e faz uma voz grossa e etc. Na cabeça de outros, demônios para eles são os preto velhos, os Exus. Que são, mas não é só isso. Nem são os piores. Há muito piores que isso. Agora veja, por que então os discípulos foram incapazes de expulsar os demônios e por que muitas vezes a igreja tem sido incapaz de expulsar os demônios? Eu vou estar lendo aqui 4 relatos de demoniamentos que aconteceram na época de Spurgeon, Charles Spurgeon, há muitos anos atrás. E você vai ver que não muda muita coisa para o dia de hoje. Primeiro, eu vou ler, tá bom? O que temos notado em alguns jovens? Começam cedo a mentir, a roubar, e logo aqueles lábios jovens ensaiam linguagens obscenas, enquanto a mãe e o pai ansioso não conseguem entender onde o filho poderia ter aprendido tais coisas. Protegem esse filho de todas as contaminações e pareciam cercá-lo e rodeá-lo de influências sagradas. No entanto, mesmo assim, em casos desesperados, esses tão logo pode distinguir entre o certo e o errado. O filho escolheu o pior por sua livre e espontânea vontade, com uma teimosia e uma imprudência violenta e totalmente incomum. Esses são jovens. Tem pessoas que caem na embriaguez, que é o segundo caso. Conheci esses dias um homem que pode ser que até esteja aqui nesta manhã, se estiver, reconhecerá a sua própria descrição. Porque, por vezes, é tão racional que toda pessoa desejaria se relacionar com ele. Aprecia ouvir a palavra de Deus e é, sob alguns aspectos, uma pessoa amável, agradável e respeitável. Todavia, algumas vezes ocorrem-lhes ataques de embriaguez para os quais se toma totalmente impotente sob evidente influência demoníaca. Enquanto duram esses ataques, não importa nem que saibam que está errado. 1000 anjos não conseguem arrastá-lo desta perturbação. Lançam-se nas águas espirituais da autodestruição e quer continuar mergulhado nelas. Pode-se julgar, motivá-lo, convencê-lo pela lógica, imaginando, se ele vir que alguém o ama, nunca mais fará isso. Outra vez, ele é um homem muito sensato, já tem se mostrado bem educado, a palavra de Deus poderá produzir, quem sabe, um efeito tal sobre ele que ele nunca mais fará isso de novo. Mesmo assim, ele faz. Repete os velhos paroxismos e tem sido assim
já há 20, 30 anos. E se vive mais alguns anos, mais a soberba, a graça divina não impedirá, morrerá bêbado, tão certo quanto agora ainda vive, indo diretamente da bebedice para a danação. É um outro caso, há muitos casos de alcoólatras assim, nos dias de hoje. Pessoas que têm ataques de lascívias. Ele tem um lar, deveria dizer, teve um lar e foi sua luz. Ninguém jamais suspeitou dele, isto é, em seus melhores tempos. De suas falhas graves, mas às vezes isto tem sido ocultamente por muitos amigos indulgentes. Às vezes um ataque de lascívia lhe advém, e em tais períodos não importa qual possa ser a tentação, ou quão importuno possa ser este pecado. Tal homem a esse se entrega. Se você o conhece e argumentasse com ele, seria tempo e esforço seus jogado fora. Embora ele saiba disso, quando lhe advêm os ataques desta espécie de epilepsia diabólica, ele cai e se contorce no chão do pecado com toda a força e poder. Tão possuído pelo amor ao pecado se torna. Eu o conheci quando desfez seu lar e atravessou o oceano para ir a outro país, onde pudesse se entregar às suas paixões vis, sem censura ou a moderação dos amigos. Ele provavelmente há de voltar com o coração partido, pensando talvez em que jamais poderia ser tão tolo. Todavia é bem capaz de se entregar ao pecado da depravação outra vez. Está nele, o demônio está nele, e a menos que Deus o expulse, continuará fazendo tudo igual, outra vez, escolhendo deliberadamente sua própria danação. E aqui o nosso último caso, pessoas com vícios de roubar. Um rapaz tinha um pai tão bom, com poucos filhos, poderia ter atuado no mesmo trabalho do pai, era um dedicado aprendiz. Então correu o rumo que certa quantia de dinheiro havia desaparecido. O pai ficou muito angustiado, pois era o chefe ali. Logo o assunto foi encoberto pelo silêncio. Passando algum tempo, deu-se a mesma coisa. O rapaz foi despedido e nada mais se falou a respeito disso. Mas o pai estava extremamente perplexo. Passou a procurar alguma outra colocação em que os filhos pudessem talvez recuperar a sua reputação. Após algum tempo, a mesma coisa voltou exatamente a acontecer. Mas companhias se acercavam cada vez mais do rapaz, ou pior ainda, havia se tornado um líder de más companhias. Alguma coisa precisava ser tentada. Ele experimentou uma vintena de situações diferentes de todas elas, e todas convergiam para a mesma consequência. E que tratamento acham que dava aos pais? Em vez de ser grato pela bondade e indulgência reiteradas que lhe eram demonstradas, ao rapaz se envolvia em problemas tão terríveis que até a vida de seus pais corria risco. E quando se demorava em seus antros mais que o habitual, se tornava um ser tão terrível que a mãe, que tanto o amava, lamentava por ele. Chegava a vê-lo como um demônio. Ao voltar para casa, tudo saía errado, a confusão se instalava naquele lar e o terror ali reinava, agindo ele como um louco. Diziam: mande-o para a Austrália, mande-o para a América, para onde eram enviadas nessa época muitas pessoas desse tipo. Mas se fosse para lá, ele acabaria certamente mais cedo ou mais tarde pendurado numa forca. Estava desesperadamente atacado pelo mal, e nada disso o desviaria. Contrariado, espumando, encolerizado, seu coração pulsava escancaradamente por qualquer tipo de vício, e parecia não haver um único traço
redentor em seu caráter, ou se houvesse, parecia já estar inteiramente dominado e submisso ao intenso poder de sua luxúria, e ainda buscavam meios para ser cada vez mais poderosos para a sua desgraça no mundo. Presta atenção. Olha esses casos. Pessoas com vício roubar, pessoas que têm ataques de lascívia, pessoas que caem na embriaguez e jovens que começam a desvirtualizar. São demônios. Ninguém expulsa esses demônios dessas pessoas. Eles entram desse jeito nas igrejas e vivem desse jeito nas igrejas e vão embora desse jeito nas igrejas e não acontece nada. É o mesmo caso aqui, ó. Trouxe para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. Mas os discípulos perguntaram para o Senhor o que fazer. E então, o que o Senhor responde no verso 20? Por causa da pequenez da vossa fé, pois, em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui e acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Verso 21. Mas essa casta não se espere, senão por meio da oração, entre colchetes, e jejum. Então, esse daqui está mostrando que é um caminho de libertação que só vai acontecer na vida das pessoas se por acaso elas forem alvos de pessoas que oram, que jejuam, que fazem campanhas, que oram por dias até que alguma coisa aconteça. Então há muitas pessoas nas nossas famílias, nas nossas vizinhanças, pessoas conhecidas das pessoas que nós conhecemos, que vão ser do Senhor, se eles estiverem ali, pessoas orando por eles, pessoas pagando o preço por eles. Então eu digo que essa vitória, ela depende de quem vai pagar o preço por quem. Se você tem um marido, um filho, alguém, em uma dessas situações, comece uma campanha de oração, ore todos os dias, jejue também, e só pare quando vê a vitória. Então, é um devocional diferente do que eu imaginei que fosse ficar fazendo aqui, só falando as suas vitórias, e isso é maravilhoso. Mas hoje eu faço questão de te falar algo como se estivesse querendo abrir os seus olhos. Há pessoas com esses demônios entrando na igreja, ninguém expulsa, elas voltam para casa endemoniadas. Que o Senhor nos livre de ser uma igreja incapaz e que o Senhor abra os nossos olhos. Então hoje, filho e filha, sai para trabalhar, sai na sua fé, sai depois deste devocional, sabendo que Deus te chamou para ser como o Senhor Jesus foi. A glória que liberta. Você não é esse, mas você tem o Jesus que é a glória que liberta. Por isso, se você puder assumir alguém em oração e orar até que ele se converta, faça isso, porque isso vale tantas bênçãos que você não tem ideia. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso. Amém.